Fala galera do Erasmo Dias. Então olha só, hoje eu vou mandar um abraço especial para toda essa galera do Erasmo Dias que está aí ralando, trabalhando em cima das aulas, está estudando. E o certo é esse mesmo, você tem que investir naquilo que mais vai te trazer retorno no futuro. Estudar vai te abrir mais portas, você vai ter muito mais opções para colher. Então, nesse período, é bom a gente tomar cuidado com os vilões do sucesso, que é tudo aquilo que pode te afastar ou então pode atrasar a sua conquista aí do seu objetivo maior. Então, vamos lá, vamos para a aula de hoje. Hoje vamos estudar número de oxidação, também chamado de NOx. O que é isso? Nada mais é do que a carga que o átomo vai adquirir ao se ligar a outro átomo. Então, por exemplo, no sal de cozinha, você tem o sódio se ligando ao cloro. O sódio é um elemento da família 1A, por isso eu botei um elétron só para ele ali na representação. Já o cloro, ele pertence à família 7A, significa que ele tem 7 elétrons na última camada. Mas você deve lembrar que, segundo a regra do octeto, a maioria dos átomos alcançam a estabilidade com 8 elétrons na camada de valência, na última camada. Então, como o cloro já tem 7, para 8 só falta 1. Então, ele ganha um elétron do sódio. O sódio, ao perder esse 1 elétron que ele tinha na última camada, ele adquire a carga mais 1. É isso, ele perdeu só 1 elétron, então fica com a carga mais 1. E o cloro, como ele ganhou 1 elétron, ele fica com a carga menos 1. Então essas cargas é que a gente chama de NOx, ou número de oxidação. É a carga que o átomo adquire ao se ligar a outro átomo. Então vamos ver aqui algumas regrinhas para você saber determinar o número de oxidação, o NOx, dos elementos em cada caso. Porque nem sempre o NOx do cloro vai ser menos 1, nem sempre. Então vamos conhecer essas regrinhas aqui. Olha só, em substância simples, o NOx de qualquer elemento em substância simples sempre vai ser zero. Então, primeiro, o que é uma substância simples? É uma substância formada por um único tipo de elemento químico. Então aqui só tem oxigênio, é uma substância simples. Então o NOx do oxigênio aqui vai ser zero. Aqui só tem nitrogênio, também é uma substância simples. O NOx do nitrogênio aqui vai ser zero. Então o NOx de qualquer elemento em substâncias simples, substâncias formadas por um único elemento químico, sempre vai ser zero. Mas por quê? Ora, olha só, imagina essa molécula de gás oxigênio, O2. São 2 átomos de oxigênio que vão estar ligados. Como os átomos são semelhantes, então eles têm a mesma eletronegatividade. Eles têm a mesma força para atrair elétron. Então, como eles são semelhantes e têm a mesma eletronegatividade, têm a mesma tendência de arrancar elétrons dos outros, então o elétron não vai nem para um lado e nem para outro. Por isso o NOx é zero. Ninguém vai perder, ninguém vai ganhar elétron, o elétron não vai se deslocar nem mais para um lado nem para outro da molécula. Por isso que o NOx é zero. A mesma coisa aqui, ó, N2. São 2 átomos de nitrogênio ligados. Como são semelhantes, o elétron não vai nem mais para um lado nem para outro. Então, por isso, o NOx em substâncias simples é sempre zero. Porque substâncias simples são formadas por um único elemento químico. Então, como o elemento é o mesmo, então o elétron não vai se deslocar nem para um lado nem para outro da molécula. Por isso, o NOx é zero. Ok? Elementos da família 1A e prata. O NOx é mais 1. Você já sabe por quê. Porque elementos da família 1A eles têm um elétron só na última camada. E esses átomos que têm um elétron só na última camada, eles tendem a perder esse elétron. Exceto o hidrogênio, né? Ele não perde, ele compartilha. Eu coloquei um asterisco aqui no hidrogênio porque em algumas substâncias o NOx do hidrogênio não vai ser mais 1. Vou falar isso aí já já para você. Tem substâncias que o NOx do hidrogênio é menos 1. Vou falar para você em que caso vai ser menos 1. Tudo bem? Família 2A e zinco. O NOx é mais 2. Já sabe por quê? Porque os elementos da família 2A têm 2 elétrons na última camada.
E esses átomos que têm 2 elétrons na última camada tendem a perder esses 2 elétrons. Perdendo 2 elétrons, NOx mais 2. Alumínio é da família 3A, tem 3 elétrons na última camada. Então, ao perder esses 3 elétrons, o NOx mais 3. Agora, se você achar difícil memorizar os elementos da família 1A e 2A, use a estratégia da frase. Existem frases que você utiliza para memorizar esses elementos. Então, por exemplo, elementos da família 1A. Uma frase bacana para você memorizar. Homem Linac roubou Césio na França. Pronto. Memorizou os elementos. Aparecendo qualquer um deles, ou a prata, o NOx é mais 1. Elementos da família 2A. Uma frase para você memorizar esses elementos. Bela Margarida casou-se com o senhor Bara, ou Barão, que você achar melhor. Então essas frases ajudam você a memorizar os elementos. Então, olhando algum desses elementos, ou o zinco, numa reação química, numa equação química, já sabe, o NOx deles é mais 2. Alumínio mais 3. Elementos da família 7A, menos 1. Por quê? Professor, os elementos da família 7A, eles já têm 7 elétrons na última camada. Como a gente já sabe que se estabiliza com 8, então já tem 7. Para 8 só falta 1. Então ele precisa ganhar 1 elétron. Ao ganhar 1 elétron, o NOx é menos 1, por isso. Eu botei um asterisco porque nem sempre os elementos da família 7A, o NOx vai ser menos 1. Você só vai colocar menos 1 para ele se ele aparecer no final da fórmula, se for o último elemento. Como aqui, por exemplo, ó, o cloro está no final da fórmula, então nesse caso é que é menos 1. Mas se o cloro estiver no meio da fórmula, entre 2 elementos, aí o NOx dele não vai ser fixo, não. O NOx dele vai variar. Você vai ter que botar um X aqui para calcular o NOx do cloro nessa substância. Então sempre que tiver um elemento central, lembre-se, o NOx dele não vai ser fixo. Coloque um X e calcule o NOx do elemento nessa substância. Eu vou te mostrar como é que você vai calcular nesses casos aí, o NOx. Então lembre-se, só vai ser menos 1 se aparecer no final da fórmula. Se for o último elemento da fórmula. Porque o último elemento é sempre o mais eletronegativo, é quem vai receber o elétron. Tudo bem? Íons monoatômicos. Professor, eu já sei que íons são partículas que têm cargas elétricas, ou positiva ou negativa. Então, quando você olhar um íon formado por um único átomo, que são os íons monoatômicos, você vai lembrar que o NOx é a própria carga do íon. Então, o NOx do sódio aqui é a carga do íon, mais 1. O NOx do cloro aqui é a carga do íon, menos 1. O NOx do cálcio aqui, mais 2. Então, o NOx de íons monoatômicos é a própria carga do íon. Tudo bem? O hidrogênio, como eu disse, ele faz parte da família 1A. Logo, o NOx dele é mais 1. Sim, na maioria dos casos. Na maioria. Mas quando o hidrogênio estiver ligado a um metal, que são chamados hidretos metálicos, aí o NOx dele vai ser menos 1. Por que será? Ora, porque metal tem tendência de perder elétrons. Veja o exemplo de um hidreto metálico. Ó, o hidrogênio vai aparecer no final da fórmula, ligado a um metal. Sódio é um metal. Então por que nesses casos aqui, de hidretos metálicos, o NOx do hidrogênio é menos 1? Ora, porque ele é que vai ser o mais eletronegativo. E ele sendo mais eletronegativo, ele que vai ganhar o elétron. E elétron tem carga negativa, então por isso menos 1. Os metais não têm tendência de perder elétrons. Então se o sódio perde, quem vai receber? O hidrogênio. Então recebendo esse 1 elétron, a carga dele é menos 1. Então não esqueça, em hidretos, o NOx do hidrogênio é menos 1. Mas na maioria das substâncias, o NOx do hidrogênio é mais 1. Não tem segredo, é só você lembrar que a soma dos NOx sempre tem que dar igual a 0 em substâncias compostas. Então se o cloro é menos 1, porque ó, o cloro é da família 7A, se ele é o último elemento da fórmula, se ele aparece no final da fórmula, é menos 1. Então se o cloro tem NOx menos 1 aqui, qual seria o NOx do hidrogênio para a soma desses NOx dar 0? Mais 1.
Porque menos 1 com mais 1 é que vai dar 0. Então a soma dos NOx tem que dar 0 em substâncias compostas. A mesma coisa aqui, ó, o sódio é mais 1, porque ele faz parte da família 1A. Família 1A, o NOx é mais 1. Beleza. Então se aqui é mais 1, qual seria o NOx do hidrogênio para a soma dos NOx dar 0? Então aqui seria menos 1, porque mais 1 com menos 1 vai dar 0. Então não esqueça, em hidretos, o NOx do hidrogênio é menos 1. Seguindo, o oxigênio. Na maioria das substâncias, o NOx do oxigênio é menos 2. Isso aí é fácil de entender. É porque o oxigênio é da família 6A. E os elementos da família 6A têm 6 elétrons já na última camada. Para 8, que é o que diz a regra do octeto, só se estabiliza com 8. Então já tem 6. Para 8 falta 2. Então ao ganhar 2 elétrons, o NOx é menos 2. Agora, em alguns casos, o NOx do oxigênio pode ser menos 1 ou menos meio, que é no caso de peróxido e superóxido. Então, professor, como é que eu vou saber se a substância é um peróxido ou é um superóxido? Para colocar o NOx correto do oxigênio. Então, quando você tiver dificuldade, você faz o seguinte. Coloque X no oxigênio, já que você tem dificuldade para identificar qual seria o NOx correto do oxigênio, coloque um X. E no elemento que está ligado a ele, coloque o NOx. Do hidrogênio é mais 1. Do hidrogênio é mais 1. E do sódio, sódio é elemento da família 1A, o sódio é o quê? Mais 1. Então coloque o NOx do elemento que estiver ligado aí ao oxigênio. E aí você vai fazer o seguinte, para saber qual é o NOx do oxigênio aqui, o NOx aqui e o NOx aqui. Você vai fazer assim, ó. X vezes 1 dá X. 1 vezes 2 dá 2. O que você sabe? Ah, professor, o senhor falou aqui que a soma dos NOx tem que dar 0. Então vamos lá, a soma dos NOx tem que ser igual a 0. Então iguale a 0. E desenvolva essa equaçãozinha do primeiro grau. Isola o X e passa o 2 para o segundo membro. Ele vai com um sinal trocado. X é igual a menos 2. Então o NOx do oxigênio nessa substância é o quê? Menos 2. Mas eu falei para você que nem sempre é menos 2, não é isso? Vamos ver qual seria então o NOx do oxigênio nesse composto aqui, que é a água oxigenada, H2O2. Vamos lá. Então você vai fazer o mesmo procedimento. X vezes 2, 2x. 1 vezes 2 dá 2. Então, 2 mais 2x tem que ser igual a 0. Lembra que eu falei para você? A soma dos NOx tem que dar 0? Então, iguale a 0. Em substâncias compostas, a soma do NOx é sempre 0. Então, desenvolva. Isole o 2x, vai ficar 2x é igual. E passa esse 2 para o segundo membro. Ele vai com o sinal trocado. Então, 2x é igual a menos 2. Isola o x, fica x é igual a menos 2 sobre 2, x é igual a menos 1. Então, nessa substância aqui, ó, H2O2, que é a água oxigenada, o NOx do oxigênio vai ser menos 1. Se deu menos 1, então essa substância aqui é o quê? Um peróxido. A mesma coisa você faria nesse terceiro exemplo. Você iria encontrar como resposta de x menos meio. Então, essa substância é classificada como superóxido. Então lembre-se disso, nem sempre o NOx do oxigênio é menos 2, mas na maioria das substâncias, sim. Então quando aparecer a água oxigenada, que é muito comum aparecer, então você lembra logo, na água oxigenada o NOx do oxigênio não é menos 2, e sim menos 1. Tudo bem? Vamos seguir. Professor, e os demais elementos? Porque aqui só tem uma pequena parte dos elementos da tabela periódica. E o NOx dos demais elementos? Em substâncias compostas. Como é que eu vou saber o NOx dos outros elementos que existem na tabela? Simples, ó. Quando você tem uma substância composta, a primeira coisa que você vai lembrar é o seguinte, que esse elemento central, ele não vai ter um NOx fixo. Então você vai botar X nele. Olha aí, ó. O elemento do meio, o elemento central, ele não vai ter um NOx fixo. Você vai colocar um X nele. Ah, professor, mas aqui está o cloro, é menos 1. Não, eu falei para você que seria menos 1 se ele estivesse no final da fórmula, se ele for o último elemento da fórmula.
E aqui ele não está como último elemento, ele está no meio. Então esses elementos que aparecem no centro não tem NOx fixo, vai variar. Você vai ter que calcular. E como é que calcula? Fazendo o mesmo procedimento que eu fiz aqui, ó. Então vamos fazer. Vamos lá. Hidrogênio, você sabe que é mais 1. Oxigênio, você sabe que é menos 2. Então vamos lá. Menos 2 vezes 3, menos 6. X vezes 1 dá X. 1 vezes 1 dá 1. O que você sabe? A soma dos NOx é igual a 0 em substâncias compostas. Então vamos colocar aqui, ó, igual a 0. Isola o X e passa os números para o segundo membro, com o sinal trocado. O menos 6 vai ficar 6 e o mais 1 vai ficar menos 1. 6 menos 1, X é igual a mais 5. Então o NOx do cloro, nessa substância, é mais 5 e não menos 1. Como eu disse para você, só é menos 1 se for o último elemento na fórmula. Vamos seguir. Vamos fazer esse outro exemplo aqui. Professor, e nessas substâncias que tem parêntese, como é que a gente desenvolve? Do mesmo jeito, vamos lá. O alumínio, você sabe que é mais 3, está aqui ó, na relação, alumínio mais 3. Então coloque aí os NOx dos elementos que você conhece. Do oxigênio é menos 2 e faz o procedimento. Vamos lá. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 vezes 3, menos 24. Então, quando você tem elementos dentro do parêntese, você vai ter que multiplicar também pelo número fora do parêntese. Então, menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 vezes 3, menos 24. X vezes 1, x. X vezes 3, 3x. 3 vezes 2, 6. E aí você vai fazer o que você já sabe. A soma dos NOx é igual a 0 em substâncias compostas. Então coloque aqui, ó, igual a 0. E desenvolva. Isole aí, ó, o 3x e passe os números para o segundo membro com o sinal trocado. O menos 24 vai ficar 24. O mais 6 vai ficar menos 6. Então 3x é igual. 24 menos 6, 18. 3x é igual a 18. X é igual a 18 dividido por 3. Vou colocar aqui, ó. 18 por 3 vai dar 6. Então, x é igual a mais 6. Então, o NOx do enxofre, nessa substância, é mais 6. Então, é assim que você calcula o NOx dos demais elementos em substâncias compostas. No elemento central, você coloca x. E os demais elementos, você coloca o NOx que você já conhece. Tudo bem? Professor, o senhor falou aqui nos íons monoatômicos, que são os íons formados por um único átomo. E se for um íon poliatômico, formado por mais de um átomo, como é que você faz? Você vai fazer parecido com o que eu fiz aqui, ó. A única diferença é que, em vez de igualar a 0, você vai igualar a carga do íon. Então, em íons poliatômicos, a soma dos NOx não vai ser igual a 0, vai ser igual à carga do íon. Então vamos lá. Cromo. Cromo você não sabe o NOx. Não aparece naquela lista lá. Então bote X. O elemento que você não sabe o NOx, X nele. Oxigênio você sabe, é menos 2. Então vamos desenvolver. Menos 2 vezes 7, menos 14. X vezes 2, 2x. O que você sabe? A soma dos NOx, nesse caso aqui, não vai ser igual a 0. Como trata-se de um íon poliatômico, então em íons poliatômicos, a soma dos NOx é igual à carga do íon. E a carga do íon é quanto? Menos 2. Então eu vou igualar a menos 2. E eu vou desenvolver, finalizando a questão. Vamos lá.